Brasília tem uma movimentação intensa essa semana que foi considerada uma semana decisiva para a reforma política. Os deputados, os parlamentares estão debatendo as novas regras para as eleições de 2018. Lembrando que qualquer aprovação em relação a esse assunto tem que acontecer até um ano antes das eleições. Vamos então para Brasília. Vamos com Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde na capital federal, que tem mais informações para nós. Muito boa tarde, Délio Rocha. Boa tarde, Joelson. Olha, hoje à tarde, inclusive, vai ter reunião na comissão especial criada para discutir a reforma da Previdência. Hoje, o relator Vicente Cândido vai ler o texto, esse texto que não deve ser o aprovado no final, mas hoje eu estou aqui recebendo o deputado Maia Filho, que inclusive vai conversar comigo sobre esse assunto. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Délio Rocha. Boa tarde, Joelson. Dos amigos do Piauí. Pois é, Joelson, mas antes de falar sobre reforma política, eu queria dizer que hoje o governador Wellington Dias esteve aqui em Brasília, reunido com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, e nessa pauta foram discutidos aí leilões de energias alternativas para o Piauí. E o resultado é que o Piauí pode se consolidar na produção de energia alternativa. Vamos ouvir o que o governador falou, que ele saiu bem otimista da reunião. Nós não tivemos o leilão o ano passado, criou uma certa insegurança no mercado, tanto a bancada do Nordeste, a bancada do Piauí na Câmara, no Senado, muito presente, e também o Fórum dos Governadores. Nós tivemos aqui com o ministro no início do ano, e ali ele assumiu o compromisso de, no segundo semestre, nos dar um agendamento, um calendário para os leilões de energia eólica, solar, termo, hidrelétrica, enfim. E nesta agenda hoje, ele anunciou que na segunda-feira foi publicada já a portaria autorizando que as empresas apresentem os projetos que têm nessa área de eólica e energia solar. Em setembro, nós teremos já as condições dessa consolidação e a previsão é que em novembro seja já trabalhado para novembro, dezembro, ter o leilão de energia eólica separado de energia solar, o que é muito importante também, e isso é um momento bom também para o Piauí. Por quê? Porque nós temos importantes projetos. Eu estou, inclusive, criando uma agência reguladora geral, estadual, para, por exemplo, em parceria com a ANEEL, que é a Agência Nacional do Setor Elétrico, poder dar mais agilidade aos projetos do Piauí, nessa área de energias, na área relacionada à mineração e outras áreas. Em novembro é que o governo vai estar, o governo federal, através do ministro, vai estar anunciando, não é, com base na demanda do país, ele vai fazer leilões para ser entregue daqui a 3 anos, outro leilão já em fevereiro para daqui a 4 anos ter a entrega dos produtos, ter a entrega da energia que for selecionada, mas eu estou muito otimista, eu acho que a gente deve ter aí uma cota significativa, alguns gigas, não é, que são necessários para tanto o leilão de eólica como o leilão de energia solar, mas também termoelétrica e ainda de PCH. Pois olha, Délio, essa reunião de fato é importante, é estratégica para o estado do Piauí. A gente percebe pela própria fala do governador, você está vendo aí as imagens da reunião, que foram feitas pela equipe da TV Cidade Verde, com a presença de autoridades, deputados federais, senadores também. E, Délio, nesse mesmo momento, o governador também tratou a respeito de um programa que é importantíssimo, que é o Luz para Todos, Délio. Pois é, Joelson. O programa Luz para Todos pode ser ampliado no Piauí. Quer dizer, hoje foi um dia de boas notícias aí para os piauienses. Vamos ouvir o governador. Boa notícia, a liberação, o nosso superintendente regional já tinha
manifestado no Piauí pela Eletrobras Cepisa de 29 milhões, que já foi disponibilizado para o Piauí para a retomada dos investimentos do programa Luz para Todos. Aqui o senador Elmano, o senador Ciro, o deputado Assis, enfim, a nossa bancada é muito presente, mas eu destaco aqui, inclusive, esse trabalho do senador Elmano, que solicitou aqui essa agenda, porque ela é importante para as pessoas mais pobres do Piauí, aquelas que ainda não chegou energia. E também foi anunciado aqui num pleito apresentado pelo senador Ciro, um valor equivalente a 10 milhões de reais para esta área ali da Cotri Rosa, na área dos Cerrados, ter ali a condição de uma linha que vem de Cristino Castro com uma subestação no povoado Nova Santa Rosa. Os parlamentares piauienses também participaram e não teve espaço para rivalidades, né? Nem oposição, nem governo, todos falando a mesma língua, tentando benefícios para o Estado. Vamos ouvir o que eles disseram. O Piauí está sendo um grande celeiro de produção energética do nosso país, mas é fundamental que nós temos os leilões para que o governo federal, através da Eletrobras e as distribuidoras, façam a compra para que esses projetos possam ser implantados no nosso estado. Vários leilões que vão ter de eólicas e fotovoltaicas no nosso estado. O governador tem um grande sonho da questão da nossa bacia do Rio Parnaíba, que tem um grande potencial, que ainda está em estudo, mas que tem perspectivas bastante sólidas para que a gente possa também na área de térmicas dar uma sustentação a essa questão energética, principalmente do Nordeste. O ministro já tinha tomado uma decisão ontem com relação ao restabelecimento dos leilões para energia fotovoltaica e energia eólica. Então nós temos a certeza que esse ano haverá esses leilões, conforme há um interesse muito grande de empresários, tanto na área de energia eólica como também de energia fotovoltaica. Isso é um dos pontos positivos e outros pleitos também do próprio governador com relação à luz para todos, problemas relacionados ao gás, que o Piauí tem um potencial muito grande, ou seja, uma reunião excelente. Alcançamos o objetivo desejado. O estado do Piauí, que tem sido hoje uma das referências positivas nessa área, será, sem sombra de dúvida, um estado muito beneficiado, porque tanto investimento nessa parte da solar, ali na região de Ribeira, zona do Piauí, com a potencialidade de quantidade de hora-sol que a gente tem ano no Piauí. Então, é um estado que tem um potencial fortíssimo nessa área. Temos uma potencialidade tamanha, com uma quantidade de ventos constantes, tanto diurno como noturno, e é isso que a gente está precisando. Você tem uma energia limpa, você tem uma energia que não agride praticamente o meio ambiente e com uma capacidade imensa de produção 24 horas. Olha, é bom ver os parlamentares piauienses, toda a bancada piauiense, falando a mesma língua, independente de sigla partidária, para descobrir as potencialidades do Estado e fazer com que elas possam ser estimuladas com a ajuda, evidentemente, do governador, puxado, na verdade, a discussão pelo governador e com o suporte dos parlamentares piauienses. Sem dúvida nenhuma, Délio, abre perspectivas de desenvolvimento para o Estado ainda mais fortes. Agora, Délio, nos corredores aí de Brasília, certamente não se fala em outro assunto, senão as reformas. Aprova, não aprova, qual delas é a preferida do governo, que no caso é a reforma da Previdência, mas a que está mais chamando a atenção dos parlamentares é, sem dúvida, a reforma política. Quais serão as regras para as eleições do ano que vem, Délio Rocha? O deputado Maia talvez possa nos ajudar a entender melhor como é que esses debates estão acontecendo, Délio. Pois é, a reforma quente, a da vez dessa semana, é a reforma política. E eu vou aproveitar aqui a presença do deputado Maia Filho, primeiro para saber qual a reforma política que ele deseja. O que o senhor espera nessa reforma, deputado? Boa tarde. Olha, a gente esperaria uma reforma ampla, de conteúdo, mas infelizmente a reforma política tem dificuldade de ser aprovada aqui, porque cada deputado pensa na sua peculiaridade, pensa na sua eleição e cada um tem uma fórmula de reforma, então acaba não gerando o consenso. Agora, o que vai acontecer aqui e que tem que acontecer até o final de agosto, porque precisa ser votado no Senado ainda,
para a sanção presidencial e precisa ser até um ano antes da eleição, são alguns pontos que já são consensuais, que é o final da coligação proporcional para 2020, a cláusula de barreira que começa agora com 1,5%, depois vai aumentando, nessa primeira vez vai diminuir em 13 o número de partidos, que nós já entendemos que temos partido demais, e a criação do fundo partidário. A questão do distritão ainda é um ponto a ser decidido no voto. Alguns partidos fecham questão contra o distritão, por exemplo, o PR. O PR que tem lá o Tiririca, que geralmente, quer dizer, pelo menos nas duas últimas eleições, elegeu mais 2 ou 3 deputados, então o PR quer que continue do jeito que está, que o eleitor vota num e elege outros. Já o distritão é o tipo de voto que é feito da forma que é eleito aquele que tem mais votos. Então, esse ainda não é um ponto consensual, mas esses 3 pontos são consensuais e é o que a gente acha que vai se conseguir votar para começar a vigorar parte de 2018 e parte de 2020. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, fala que o distritão é quase um consenso. Só que na prática a gente percebe, além do PR que o senhor citou, tem o PT, que também é contra o distritão, e no relatório, no texto do relator Vicente Cândido, o distritão nem é contemplado. Nessa queda de braço, o que deve prevalecer, deputado? Olha, aí está muito dividido. É imprevisível, é maioria simples, mas é imprevisível dizer quais são as regras que vão prevalecer, porque cada deputado vai olhar a sua situação. Por exemplo, aí no Piauí tem um deputado muito inteligente no sentido de fazer coligação, que fez para vereador, que fez para deputado, que é o Evaldo, que ele sempre trabalha faz coligação com vários partidos pequenos e acaba elegendo deputados com pouco voto, ou vereadores. E já, por exemplo, meu caso, eu por 2 vezes fui candidato, fiquei entre os mais votados e não fui eleito. Foram eleitos outros com menos voto. Então, são fórmulas que vai se olhar por essa ótica. Não vai se olhar pela questão dos princípios ideológicos partidários. Infelizmente, essa reforma política ela é vista sempre de forma bem pragmática. Com a reforma, se passar o texto que está aí, ou o texto que o presidente do Senado, Eunício, defende, os pequenos partidos devem ser os que vão mais perder com a reforma. Certamente os pequenos partidos eles podem perder primeiro com a cláusula de barreira, que não vão poder ter direito a tempo de televisão, fundo partidário, se não atingirem um percentual mínimo em pelo menos 5 estados brasileiros, e também com a adesão à fórmula do distritão. Agora, a reforma mesmo que está muito polêmica e que o governo tem pressa e tem urgência, mas que eu acho que está perdendo o time, é a reforma da Previdência. Mas em relação ao tempo, deputado, voltando para a reforma política, o tempo limite é 7 de outubro para que a reforma possa valer nas eleições de 2018. Em relação a isso, a esse tempo, você acha que é possível aprovar essa reforma até o dia 7 de outubro? Havendo consenso, sim. E consenso existe nesses 3 pontos. Então, o que eu posso lhe assegurar, por todas as reuniões que nós participamos e o que nós já temos aqui entendido na casa, é que vai ser criado o fundo partidário, a cláusula de barreira com 1,5% e o final das coligações para 2020. Estes 3 pontos serão aprovados, porque quando há consenso, não há obstrução e as votações fluem de maneira normal e tudo de acordo, governo e oposição. Tá bom, deputado, obrigado. Agora a gente vai voltar aos estúdios. Joelson, é com você.